Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Tessa Majors, que ocorreu no ano de 2019 lá nos Estados Unidos. E pessoal, esse caso ele é um pouco diferente dos casos que eu costumo trazer aqui, mas como houve alguns pedidos a respeito dele, eu decidi trazer aqui ele com todas as informações possíveis que eu encontrei. Bom, eu peço para vocês que se gostarem desse vídeo, deixe um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Tessa Rainey Majors nasceu no dia 11 de maio de 2001 em Charlottesville, uma cidade com quase 50 mil habitantes, localizada no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Tess, como era mais conhecida, era a filha mais velha do casal Christy e Iman Majors. Segundo pessoas próximas à família, os pais da garota a criaram com muito amor e carinho e sempre a apoiaram em suas decisões. Tess foi descrita como uma garota extrovertida, engraçada e que tinha uma grande facilidade em fazer amizades. No ano de 2019, ela se formou na St. Anne's Bayfield School e posteriormente iniciou os estudos na Barnard College, uma escola particular só para mulheres localizada em Manhattan, no estado de Nova York. Tess dividia o seu tempo entre os estudos e a sua banda que ela tinha com alguns amigos. Nessa banda, que se chamava Patient Zero, Paciente Zero na nossa língua, a garota tocava baixo e eles, inclusive, na época dos fatos, haviam acabado de lançar um álbum e estavam com shows marcados em Charlottesville, a cidade natal de Tess. Além de fazer parte de uma banda, a garota também foi a líder de um clube de literatura durante o ensino médio e costumava ser voluntária em várias campanhas políticas e em abrigos para animais. Tess tinha o sonho de um dia se tornar jornalista. A garota escolheu essa carreira após ter feito um estágio em um jornal local e ter gostado bastante do meio jornalístico. Como seu pai era professor de letras e autor de 6 livros, ela encontrou grande apoio por parte de sua família para realizar o seu sonho. Tudo parecia estar dando certo para Tess, e ela estava cada vez mais próxima do seu sonho. Porém, um acontecimento trágico iria impedir de continuar. No dia 11 de dezembro de 2019, por volta das 7 da noite, Tess Majors estava indo para sua escola, a Barnard College. Em seu caminho, ela teria que passar por dentro de um parque chamado Morningside Park, que no horário em que ela costumava passar não tinha muito movimento. Assim que estava descendo as escadas que davam acesso ao parque, Tess foi abordada por 3 indivíduos que queriam levar os seus pertences. Enquanto um deles a tentou imobilizar, agarrando por trás pelo pescoço, os outros 2 começaram a pegar as coisas dela. O trio de criminosos acharam que, devido à aparência de Tess, ela seria uma presa fácil. No entanto, a garota resistiu e lutou contra o trio de criminosos na tentativa de impedi-los de levar os seus pertences. Foi então que um deles, que estava armado com uma arma branca, se irritou e desferiu diversos golpes na região do peito e abdômen da jovem. Tess caiu no chão e os criminosos se aproveitaram para pegar os pertences dela e depois fugiram. Mesmo muito ferida, a jovem rastejou pelos degraus da escada que davam acesso ao parque e depois caminhou até uma esquina onde foi encontrada por um guarda de segurança que estava nas proximidades. Ao guarda, Tess contou o que havia acontecido e ainda descreveu como eram os criminosos. O guarda imediatamente chamou uma ambulância e a polícia, que em questão de minutos chegaram ao local. Tess foi encaminhada ao hospital Mount Sinai Morningside. A equipe médica que a atendeu fez o possível para salvá-la, mas infelizmente a jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu poucos minutos depois. O médico que a atendeu atestou que a causa do óbito foi devido a uma grande hemorragia causada pelos golpes de arma branca que ela havia recebido. Um desses golpes, inclusive, atingiu o coração da garota. De acordo com fontes, antes do crime contra Tess, a polícia já havia registrado um aumento nos roubos dentro do Parque Morningside. Os autores desses roubos eram descritos sempre da mesma forma pelas vítimas, garotos com idade entre 12 e 14 anos, mesma descrição que Tess havia passado ao guarda. Mas estranhamente, apesar da polícia ter conhecimento do aumento dos roubos no parque, eles não repassaram essa informação à população local.
o que obviamente colocou as pessoas em risco, principalmente os alunos da Barnard College, que costumam cortar caminho pelo parque. É provável que se Tess tivesse tido acesso a essa informação, ela evitaria passar pelo parque em um horário cujo movimento é menor e poderia estar viva. Assim que souberam do que havia acontecido com a filha, os pais de Tess ficaram arrasados. Logo, a notícia a respeito do crime havia se espalhado e chegado até os ouvidos de todos os alunos da Barnard College, que ficaram muito tristes e também com muito medo. Durante uma perícia realizada no local do crime e arredores, a polícia conseguiu localizar uma faca que posteriormente foi confirmado como sendo a arma do crime. Além disso, os policiais coletaram imagens de câmeras de segurança e informações de pessoas que estavam próximas ao parque na hora em que o crime ocorreu, e em pouco tempo conseguiram chegar até um dos criminosos que estavam envolvidos no crime. Se trata de Zaire Davis, um garoto que na época tinha apenas 13 anos e já era conhecido por praticar pequenos delitos em seu bairro. Em uma busca realizada na casa dele, a polícia encontrou as roupas que ele utilizou no dia do crime. Roupas essas que Tess havia dado a descrição ao guarda que a encontrou ferida. O que mais ajudou a polícia a capturar esse garoto foi o fato de ele ter sido filmado por câmeras de segurança de um estabelecimento que ele invadiu para furtar, usando as mesmas roupas que havia usado dias antes no crime contra Tess Majors. Ou seja, além dele ter uma espécie de uniforme especial para roubos, se assim podemos dizer, ele já estava cometendo outro crime menos de uma semana após ter ajudado a tirar a vida da jovem. Zaire Davis foi preso e acusado de participação no crime que vitimou Tess Majors. Os advogados dele pediram para libertá-lo, alegando que ele ficaria sob custódia dos tios e nem sairia de casa. No entanto, esse pedido foi negado. Com Zaire Davis em mãos, a polícia conseguiu identificar os outros envolvidos no crime, já que o garoto os entregou durante o seu depoimento. Um deles se trata de Luciano Lewis, um adolescente de 14 anos na época, que também era conhecido por ter praticado diversos delitos em seu bairro. A polícia conseguiu localizá-lo e prendê-lo apenas um dia após a prisão de Zaire. Já o terceiro envolvido no crime se trata de Rashawn River, um adolescente também de 14 anos e que também já era conhecido por ter praticado vários delitos em seu bairro. Apesar de saber a identidade do terceiro envolvido, a polícia não conseguiu localizá-lo, já que quando foram ao endereço dele por mais de uma vez, o garoto nunca estava no local. Com isso, Rashawn foi dado como foragido, até que 2 semanas depois, através de uma denúncia anônima, a polícia o localizou na casa de um parente que o estava acobertando. Essa denúncia partiu de uma pessoa que viu os apelos da polícia na mídia local, pedindo para que qualquer um que tivesse informações a respeito de Rashawn River comunicasse às autoridades. Após a prisão de Rashawn, Zaire, o primeiro criminoso a ser preso, decidiu contar tudo aos policiais como as coisas aconteceram. Segundo ele, naquela noite, ele, juntamente com Rashawn e Luciano, teriam ido ao parque na intenção de roubar alguém. Eles ficaram andando pelo local por algum tempo, até que avistaram Tess, que para eles, por ser uma mulher de estatura baixa e corpo magro, seria uma pessoa fácil de se roubar. A jovem até chegou a passar por eles, mas não os notou, pois o local tem pouca iluminação e ela também estava distraída em seu celular. Ainda em seu depoimento, Zaire disse que assim que Tess passou por eles começaram a elaborar um plano para abordá-la. Então, quando a jovem chegou até as escadas do parque, Rashawn foi até ela e desferiu um chute em suas costas, acreditando que isso seria o suficiente para derrubá-la e depois levar os seus pertences. No entanto, Tess não caiu e ainda entrou em luta corporal com Rashawn, que precisou do apoio dos comparsas para conseguir dominar a garota. Com a chegada dos comparsas, Rashawn agarrou a jovem por trás pelo pescoço. Enquanto isso, Zaire e Luciano começaram a pegar os pertences dela, mas a jovem continuou resistindo e Rashawn não estava dando conta de segurá-la sozinho. O objetivo principal dos criminosos era conseguir levar o iPhone da garota, mas ela se recusava a entregar. Em dado momento, Tess conseguiu se soltar de Rashawn e mordeu a mão dele, o deixando furioso. A jovem gritou por socorro, mas antes que alguém pudesse aparecer para ajudá-la, Rashawn puxou a arma branca que estava com ele e desferiu diversos golpes na garota. Devido aos ferimentos, Tess caiu ali mesmo na escada,
e enquanto estava no chão, Zaire e Luciano pegaram o iPhone dela e ainda revistaram em busca de mais pertences para roubar. Ao pegarem tudo o que queriam, o trio de criminosos fugiram, cada um para um lado, pois se alguém tivesse visto eles e tentasse pegá-los, ao menos algum deles conseguiria escapar. Apesar de Zaire Davis ter confessado o crime e dado detalhes de como tudo aconteceu, os comparsas dele, Rochelle River e Luciano Lewis, se declararam inocentes. Desse modo, eles recusaram qualquer acordo com a promotoria e, como consequência, seriam julgados perante o grande júri. O primeiro a ser levado a julgamento foi Rochelle River, em 14 de fevereiro de 2020. Ele foi acusado de diversos crimes, incluindo o roubo e o de ter tirado a vida de Tessa Majors. Durante o seu julgamento, diversas provas foram apresentadas contra ele, tais como o DNA que os peritos encontraram nas unhas da vítima que pertencia a ele, e também uma gravação de uma ligação que ele fez da prisão para o pai, onde confessa todo o crime. Percebendo que não tinha mais como continuar alegando inocência, Rochelle River decidiu aceitar um acordo com a promotoria e se declarou culpado pelo crime contra Tess Majors. Em 19 de janeiro de 2022, mais de 2 anos após o crime, Rochelle River foi condenado à prisão perpétua. O segundo a ser julgado foi Zaire Davis, em 3 de junho de 2020. Ele já havia confessado todo o crime e se declarado culpado no seu depoimento à polícia e também na sua primeira audiência. Durante o seu julgamento, foram apresentadas provas por sua defesa que provaram que ele não havia tocado na vítima no momento do crime. Além disso, o tribunal considerou a pouca idade dele e também a sua ficha limpa, lhe dando uma sentença de apenas 1 ano e 6 meses de prisão. Os pais de Tess não ficaram nem um pouco felizes com essa sentença. Eles apresentaram uma declaração em que diziam que Zaire não demonstrou nenhum remorso pelo crime, e apesar de não ter sido ele quem tirou a vida de Tess, ele teve participação direta em tudo. Em 21 de setembro de 2021, se deu início ao julgamento de Luciano Lewis, o único do trio de criminosos que ainda não havia sido julgado. Luciano optou por fazer um acordo com a promotoria e se declarou culpado pelo crime. Em 14 de outubro do mesmo ano, ele recebeu uma sentença de 12 anos de prisão. De acordo com fontes, já no primeiro mês em que ficou detido na prisão, Luciano se envolveu em brigas com outros detentos e também foi acusado por fabricar armas caseiras. Agora, além da condenação pelo crime contra Tess Majors, ele também irá responder por esses outros crimes dentro da prisão, o que provavelmente irá elevar a sua pena. Como consequência do crime, o Morningside Park tomou novas medidas de segurança. Eles incluíram uma cabine de segurança de 24 horas no parque, estenderam o horário da segurança do estacionamento no período noturno até a saída dos estudantes da universidade que ficam nas proximidades e instalaram novas lâmpadas para ter uma melhor iluminação no local. A polícia de Nova York emitiu uma nota dizendo se comprometer em patrulhar o parque mais vezes, e as universidades e escolas ao redor do parque também disseram que iriam se comprometer a dar mais segurança para os seus alunos, principalmente durante os horários onde o parque se encontra menos movimentado. Além de todas essas medidas, o Conselho da cidade de Nova York anunciou que estavam recolhendo fundos para adicionarem mais câmeras de segurança ao parque, que iriam ajudar no monitoramento em tempo real para a polícia. Posteriormente, a polícia declarou que outras pessoas surgiram após a prisão do trio de criminosos, afirmando que também foram vítimas deles, mas eu não encontrei informações se eles também irão responder por esses crimes anteriores. O caso de Tessa Majors foi amplamente coberto pela mídia e repercutiu bastante na época. Ele, inclusive, foi comparado a outros casos que também ocorreram em Nova York e em circunstâncias semelhantes, como o caso do corredor do Central Park, ocorrido no ano de 1989. Apesar de todo o investimento na área de segurança no Morningside Park, em dezembro de 2021, um estudante italiano chamado David Guidi foi vítima de um crime semelhante ao de Tess Majors. Na ocasião, Vincent Pinckney, um ex-presidiário e membro de uma gangue local, se aproximou de David pelas costas com uma arma branca e, sem dizer nada, desferiu alguns golpes. A intenção de Vincent era fazer com que David caísse no chão e assim ele pudesse roubá-lo. No entanto, David, com um susto, saiu correndo e disparada, pedindo por ajuda, mas infelizmente
Assim como Tess, ele também não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Toda a ação do criminoso foi flagrada por câmeras de segurança do parque e ele acabou preso pouco tempo depois. Na época em que ocorreu esse crime, o New York Times chegou a publicar uma matéria a respeito em que chamou de uma estranha reprise. De acordo com fontes, Nova York vem tendo um aumento significativo nos crimes de natureza violenta nos últimos anos, e isso tem deixado a população com medo e acuada, principalmente os que moram próximos a grandes centros urbanos. Antigamente, crimes dessa natureza aconteciam de tempos em tempos. Agora, parecem acontecer com mais frequência. Muitos já não se sentem mais seguros nos belos parques que a cidade tem, e quando escurece, os parques ficam praticamente vazios, algo que era difícil de se ver no passado. O funeral e enterro de Tessa Majors ocorreu em sua cidade natal, Charlottesville, no estado da Virgínia. A cerimônia de despedida foi privada a pedido da família e contou com a presença de centenas de convidados, que incluíam familiares, amigos e colegas da faculdade da jovem. As escadarias do Morningside Park, onde ocorreu o crime, se tornaram uma espécie de memorial e, geralmente, pessoas que têm conhecimento sobre o caso costumam deixar flores e fazer orações para que Tessa Majors possa descansar em paz. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistirem até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.